O ministro Edson Fachin defendeu hoje, segunda-feira, enquadrar candidatos que supostamente tiram proveito da religião para influenciar o voto dos fiéis. Esse fato não é uma completa novidade. No mês passado, ele e o ministro Alexandre de Moraes encamparam a tese do abuso de autoridade religiosa. E a votação foi interrompida pelo ministro Vieira, que pediu vistas do processo, isto é, quando o juiz ele não se sente apto a tomar uma decisão e pede o seu adiamento, segundo o jargão do direito. Seguindo a linha de pensamento do professor Evandro Pontes, nós opinamos aqui que o juiz Fachin não especifica as práticas que ele diz que poderiam ser consideradas como esse tal abuso. Quem aparecer nos púlpitos durante a campanha pode ter a sua candidatura cassada. O professor ele vai chamar a atenção para o seguinte, que o ministro ele estaria provocando uma circunstância na qual orar ou rezar um Pai Nosso poderia cair em proibição com sanção de perda de mandato. Orar ou rezar durante um evento político. Né? Toda essa situação, ao que parece, ela se dirige exclusivamente a quem? Ao cristianismo e não a outras religiões. Na semana passada, o ministro Fachin conversou com líderes da bancada evangélica e representantes da Associação Nacional de Juristas Evangélicos e recebeu deles duras críticas. A iniciativa do ministro viola, de acordo com eles, os direitos humanos ao desrespeitar a liberdade religiosa. E isso se trataria de ativismo judicial por não existir uma lei que preveja abuso de poder religioso. Ainda segundo o professor Pontes, essa postura dos referidos ministros, talvez ela possa ser entendida como algo até pior do que o ativismo judicial, que seria a corrupção da inteligência jurídica. A diferença é que no ativismo ainda se joga dentro das regras, tendo aí distorções na interpretação da lei. Na corrupção da inteligência, as distorções elas ocorrem na própria lei, que não seria nada mais do que pura fantasia, tá? Com o objetivo de atender às conveniências de quem julga. Por um lado, a gente sabe que já houveram e ainda vão haver líderes religiosos que buscam promover candidatos. Mas a gente deve se perguntar se essa corresponde a uma regra geral ou a exceção. E ainda se a gente necessita, nesse caso mesmo, de conceder ainda mais poder ao Estado, mais poder de ingerência, ou seja, de intromissão do Estado nesses assuntos, fora o risco interpretativo que a gente já falou. Então, à luz dos recentes acontecimentos, seria essa alguma espécie de oportunidade de vingança pelo fato de Roberto Jefferson ter haver buscado desmoralizar alguns dos ministros, né, e ter se expressado sobre eles em termos assim como sodomita e afins, né, buscando identificação? O Roberto Jefferson tem usado muitos termos de inspiração bíblica, vamos dizer assim, nos discursos dele, nas redes sociais, aí, bastante Twitter. Nesse caso, valeria avaliar também se os métodos do Roberto Jefferson a favor do atual governo, o qual nós apoiamos, se eles têm sido os mais inteligentes, vamos dizer assim. Está previsto, então, para essa quinta-feira, dia 13, a retomada do julgamento, no qual o TSE deverá aí decidir se é possível ou não caracterizar abuso de poder religioso nas eleições. Torçamos aí pelo melhor e até a próxima.